Como vimos aqui, como nós estamos estudando, o dia, portanto, que caracteriza a captação ilícita de sufrágio coincide com o requerimento do registro da candidatura. Mas, na verdade, essa não seria a melhor exegese, porque essa é uma exegese puramente literal, que leva em consideração a figura do candidato. Particularmente, eu entendo que deveria ser punida a figura do pré-candidato, ou seja, o pré-candidato é aquele que é escolhido na convenção, porque como já fizemos menção, imagine a seguinte hipótese: o partido A escolhe os pré-candidatos no dia 20, 20 de julho, ele tem até o dia 5 de agosto para fazer a convenção. Aí, escolhe no dia 20. No dia 21, ele requer o registro desses pré-candidatos e, portanto, eles já se tornam candidatos. Ora, se eles se tornam candidatos e um deles pratica mercantilização do voto, esse já estará sujeito ao 41A. No entanto, o partido concorrente já faz o seguinte: ele realiza a sua convenção no último dia das convenções, que é o dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto, eles são pré-candidatos. E ele tem até o dia 15 para requerer o registro. Aí no dia 14 ele requer o registro. Só que no dia 13, por exemplo, no dia 12, um candidato ou dois desse partido que deixou para o último dia para requerer o registro, já está praticando compra de votos. Ora, então, essas pessoas não seriam punidas pelo 41A, mas somente pelo crime, E isso desde que provada a responsabilidade penal. Por que não seriam punidas pelo 41A? Porque o 41A pune apenas o candidato, e eles ainda são pré-candidatos. Ora, por essa interpretação entre pré-candidato e candidato, que é uma interpretação puramente literal do artigo 41A, se enfraquece o sistema de isonomia nas campanhas e se enfraquece a própria liberdade do eleitor votar, porque ele é assediado, vamos dizer assim, ele é cooptado por esses pré-candidatos e por esse detalhe burocrático, vamos dizer, formalístico, que a lei fala em candidato e não em pré-candidato, a pessoa acaba não sendo punida por esse ato naquela mesma campanha. Portanto, há que se evoluir. Data vênia essa interpretação. Por último, vamos imaginar assim, o último dia para ocorrer a compra de votos é o próprio dia da eleição. Aliás, no dia da eleição, ocorrem várias compras de votos, porque o que ocorre no dia da eleição? Exatamente a boca de urna e as benesses, cesta básica, material de construção, no dia da eleição, comprando voto daqueles eleitores mais carentes. Então, nesse dia, é o dia ainda de maior ocorrência da compra de votos. Muito bem. Não confundir o prazo de ocorrência da captação ilícita com o prazo inicial e final da propositura da ação. O prazo inicial coincide da prática ilícita. Por exemplo, se essa prática ilícita foi no dia 20 de julho e o dia da eleição, porque no dia 20 é o dia inicial para a escolha dos pré-candidatos em convenção. E o partido, como já visto, pode formalizar o requerimento do registro nesse dia 20 ou no dia 21. Então, em relação àqueles que formalizaram o requerimento de registro, já cabe a ação. A ação coincide com a formalização do requerimento de registro. As convenções, volto a dizer, segundo o artigo 8º da Lei 9.504, são do dia 20 de julho a 5 de agosto. Se no dia 20 de julho há a convenção e no dia 21 de julho já há o requerimento de registro, já cabe em relação àqueles candidatos que praticarem compra de votos no dia 21 de julho a ação de captação ilícita de sufrágio, embora eu esteja defendendo que cabe em relação ao pré-candidato, mas não é essa a posição atual, só cabe em relação ao candidato. Então, se só cabe em relação a candidato, e candidato não é aquele que tem um registro deferido, mas que tem um registro requerido, requereu, cabe a ação e é o momento também inicial da prática, do fato. E o último dia para propor ação, aí está expresso na lei, no artigo 41A, parágrafo 4º, ou seja, parágrafo 3º, a representação contra as condutas vedadas aqui, proibidas, pode ser ajuizada até a diplomação. Perfeito? Muito bem.
Outra questão interessante é o procedimento nessa ação. Qual é o procedimento da captação ilícita de sufrágio? O procedimento está expresso na lei. O artigo 41A das eleições diz que será observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Né? E o Tribunal Superior Eleitoral publica sempre uma resolução específica sobre o procedimento. A última publicada refere-se às eleições de 2016, que foi a resolução número 23.462, de 15 de dezembro de 2015. Nos artigos 22 a 49, disciplina-se o procedimento, é regulamentado o procedimento, que segue o artigo 22, inciso 1 a 13, da Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 90. E lembrem-se, aplica-se supletiva e subsidiariamente o Código de Processo Civil nos termos do artigo 15 do novo CPC. Bem, efeitos do julgamento, isso também é importante. Acarreta a multa, né? Em relação à multa, é importante salientar que a UFIR já não existe mais, né? E a multa agora está prevista pelo TSE, né, no valor de R$ 1.064,10 até R$ 53.205. E essa multa ela é aplicada em razão, vamos dizer assim, da qualidade econômica do infrator e da quantidade de eleitores que foram atingidos, né? E também é importante ressaltar que, além da multa, aplica-se a cassação do registro ou diploma, que são penalidades que se impõem op legis, né? Op legis. Isso está decidido no recurso especial eleitoral 40487, ministro Henrique Neves da Silva, do dia 27 de 10 de 2016, e também temos precedentes do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, no RESP 21022 do Ceará, desde 2005, e diversos outros precedentes, como do ministro Dias Toffoli, no RESP 39364 de 58, também sendo relatora a ministra Carmen Lúcia. Portanto, uma vez reconhecida a captação ilícita de sufrágio, a multa e a cassação do registro do diploma são penalidades que se impõem op legis, certo? Bem, é importante salientar também que, além dessas penalidades impostas, nós temos a inelegibilidade, que essa inelegibilidade está, como já fizemos menção alhures, no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64 de 90, certo? E a inelegibilidade, aqui por compra de votos, ela segue também o prazo de contagem aqui da súmula 69, do verbete sumular 69 do egrégio TSE. Vamos à leitura, portanto, agora do verbete sumular 69, que diz o seguinte: os prazos de inelegibilidade previstos na linha J e H do inciso 1º do artigo 1º da Lei 64 de 90 têm termo inicial no dia do primeiro turno das eleições e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Então, por exemplo, 7 de outubro de 2018 é o primeiro turno das eleições de 2018, corresponde ao primeiro turno. Quem praticar compra de votos, captação ilícita de sufrágio, mesmo sendo julgado em 2019, 2020, ficará inelegível de 2018, dessa data específica, dia 7 de 10 de 2018, até 7 de 10 de 2026, né? Seriam 8 anos aqui. Então, mesmo que o processo leve 1 ano, 2 anos para ser julgado, a inelegibilidade vai retroagir àquela data da eleição. E essa inelegibilidade surge apenas com o trânsito em julgado desse procedimento, desse processo, que observa o devido processo legal e o contraditório, e também surge com a publicação do acórdão pelo órgão judicial colegiado, que seria o TRE ou o TSE.
Então, uma vez publicada a decisão, por exemplo, do TRE local, essa decisão gera por si só a inelegibilidade, certo? Então, vamos seguir nos estudos ainda sobre comentários à ação de captação ilícita de sufrágio.